2h23 e nós estamos na linha agora com o Bruno Rezende, que é economista da área internacional da 4E Consultoria. Bruno, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, vamos falar aí da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Amanhã teremos mais um capítulo e pode ser um capítulo aí emocionante, porque devem entrar em vigor aquelas restrições já anunciadas pelos Estados Unidos, a cobrança de tarifas sobre 34 bilhões de dólares em importações chinesas, e a China já disse que está totalmente preparada para a guerra comercial com os Estados Unidos e promete retalhar o país em 34 bilhões também em produtos norte-americanos. E sobra para outras empresas, para companhias que operam em todo o mundo, se isso acontecer de fato. Eu queria saber a sua expectativa, Bruno. Bom, acho que como você mesmo colocou, acho que a gente tem um capítulo importante amanhã, então de fato a gente está passando aí, saindo só da guerra retórica e passando para a guerra de fato, né, entre Estados Unidos e China, né. Os Estados Unidos já está com tarifas em vigor para outros mercados, mas agora de fato que vai começar a subir essas tarifas comerciais aí para a China, né. Esses 34 bilhões que você comentou, eles são só o começo. Então, na verdade, o Trump, inclusive, esses 34, na verdade, são 50, que os Estados Unidos vai fatiar em 34 bi agora, 16 bi em um segundo momento. A China, essas tarifas começam a vigorar já à meia-noite e né, ou a 0h01 aí dos Estados Unidos aí de amanhã, né, e seguramente Estados Unidos não vai tirar o pé agora e China também não. Então a gente pode esperar de fato essas tarifas aí subindo aí em 25, tarifas aí de 25% para produtos industrializados chineses, e a resposta da China deve ser imediata também em 34 bi, e aí mais focado um pouco ainda em commodities, tá? Se a gente for pensar, a China já tinha como inclusive uma tentativa de dissuadir aí o Trump de subir essas tarifas em negociações prévias, né, quando o clima estava um pouco mais tranquilo, eles tinham acordado em aumentar suas importações de commodities dos Estados Unidos em 70 bi. Né, e acho que isso também sai da pauta. Então essa retaliação da China, fora esses 34, tem mais 70 bi aí de importações de commodities que eles haviam se comprometido a aumentar, e provavelmente não vão mais aumentar aí essa importação. Tá? Então você não está contando com o entendimento aí de última hora, porque Trump disse há algum tempo, acho que na semana passada, de que avançava as negociações. Você não vê qualquer avanço por aí? Para essa primeira rodada aí de amanhã, eu acho que não, acredito que não, tá? Mas se a gente for pensar, tem muito, é só a ponta do iceberg, tem muita coisa aí ainda para acontecer. Inclusive o Trump já deixou meio engatilhado, ou já tinha deixado aí meio engatilhado, mais 2 rodadas contando o aumento de 10%, aí 2 rodadas de 100 bilhões. Né, de 2 rodadas de 200 bilhões, ou seja, em toda aquela guerra retórica ele poderia chegar aí em 450 bilhões aí dos 500 e poucos bilhões que Estados Unidos importa da China, teriam suas tarifas aumentadas. Pensando nesses próximos passos, aí de fato a negociação pode avançar, e talvez a gente não chegue nesse cenário mais drástico aí de ter praticamente todas as importações aí da China, né, nos Estados Unidos sendo taxadas. Mas para essa primeira rodada aí que deve acontecer na meia-noite de hoje, eu tenho pouco, a gente acredita pouco aí que eles vão chegar num acordo, tá? Agora, dessa primeira rodada, qual seria o impacto para a economia global? A gente já viu até manifestações lá dos Estados Unidos, os empresários preocupados com isso, porque pode sofrer as consequências aí, até do ponto de vista inflacionário, aumento de custos e dificuldade de vendas para o mercado chinês depois também, porque tem a contrapartida, isso vai ser inevitável. Isso vai ser inevitável, e a gente tem que lembrar que importações aí chinesas indo para os Estados Unidos tem um volume de 505 bilhões, no caminho contrário são 130 bilhões. Então, muito provavelmente, se essa guerra de fato avançar, né, e a gente tiver novas rodadas, a gente deve ter aí praticamente 100% das exportações americanas para a China sendo tributadas, né. O impacto disso para o mundo a curto prazo vem via mercado de câmbio, né, então o que a gente vê é dólar ganhando força, né? Ainda que, obviamente, essas medidas
tenham impactos, inclusive negativos, aí podem ter impactos negativos para a economia americana a médio prazo. Não tem muito jeito, o dólar é safe haven e os investidores veem assim, e a gente já está vendo um fluxo maior de capitais aí de emergentes para Estados Unidos. Então o impacto a curto prazo é dólar mais apreciado, moedas de emergentes um pouco mais depreciadas, mas a gente tem que, os impactos econômicos aí, pensando em termos de atividade econômica e até para inflação aí para Estados Unidos, a gente tem que ver, esperar um pouquinho mais, né, e ver como vai se dar o impacto dessas tarifas aí nas cadeias produtivas aí da indústria americana. Porque há um temor, inclusive, desse impacto inflacionário, que isso leve o Federal Reserve, o Banco Central Americano, a aumentar mais os juros lá. Isso teria impacto mais à frente na própria economia americana, mas teria no primeiro momento, até nesse fluxo de investimentos que você falou, da questão do comportamento das moedas, do mercado global. Exatamente. Acho que todas as medidas que o Trump tem adotado desde o começo, e uma coisa a gente não pode acusar o Trump, né? O Trump está sendo extremamente coerente com o que ele prometeu durante a campanha, e acho que todas as medidas que ele tomou, desde o corte de impostos até essas barreiras tarifárias que ele está implementando, vêm todas no sentido de, são todas medidas inflacionárias, né, em última instância, e que devem levar aí o Fed a ter uma reação um pouquinho mais forte, ou seja, talvez o patamar final de juros para Estados Unidos, depois desse processo de normalização de política monetária, seja talvez um pouco mais alto até do que a gente esperava inicialmente. Obviamente isso tem impactos muito significativos aí no fluxo de capitais no mundo, né? E de novo, todos no sentido de mais dinheiro voltando para Estados Unidos e saindo de emergentes, né? E muita gente até apoia, acha que é interessante um presidente que demonstre essa força toda, mas Trump está tentando controlar a situação global em relação a essa questão do comércio, começando essa briga, essa guerra com a segunda economia mais forte, e tem a questão da União Europeia em relação às sanções para quem faz negócios com o Irã. Ele também partiu para uma ofensiva contra a OPEP, cobrando uma maior oferta de petróleo. Nesse caso ele pode até ter razão, porque há uma preocupação com relação ao aumento do petróleo, mas ele está atuando em várias frentes, tentando assumir o controle de uma situação sem considerar muito os efeitos colaterais negativos. Exatamente. O Trump, ele tem acho que até uma estratégia dele de iniciar qualquer tipo de negociação com um tom duríssimo, né? E na verdade uma negociação, mas no sentido dele ser pouco propenso a negociar, né? Ele tenta muito se impor. E isso pode ser até uma estratégia, né, no sentido de chegar pedindo alto e num segundo momento atirar um pouquinho o pé e acabar levando o que ele realmente quer, né? Ou seja, chega pedindo mais do que precisa e no final leva o que realmente precisa. Mas essa é sem dúvida nenhuma, quando ele não está considerando nenhum tipo de risco geopolítico, né? Acho que é uma estratégia bem empresarial e que ele tenta levar para a presidência, mas as consequências de fato elas são imprevisíveis, né? Ou seja, pode funcionar, em muitos casos pode funcionar. Os Estados Unidos obviamente tem um poder de barganha enorme no mundo, e não só do ponto de vista comercial, mas geopolítico mesmo. Mas a gente nunca sabe qual que é a reação do outro lado, né? E a reação pode não sempre ser previsível. Então, sem dúvida nenhuma, essa estratégia do Trump, ela gera riscos aí grandes para a estabilidade global mesmo, né? Nós conversamos com Bruno Rezende, que é economista da área internacional da 4E Consultoria. Bruno, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, boa tarde, ouvinte.